Por que é que Carlo Ancelotti resolveu dizer não para a seleção brasileira? Aconteceram várias coisas nas últimas 24, 48 horas que mudaram o cenário do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Havia uma conversa, isso tudo era verdade, nunca houve um acordo fechado, garantido, assinado, tudo isso é mentira da imprensa, mas havia uma conversa bem encaminhada, ele sinalizou que sim, ele está saindo realmente do Real Madrid, a possibilidade dele sair é muito grande e tal. E aí o Ancelotti falou, pô, dirigir uma seleção brasileira na Copa do Mundo é legal, né? Dirigir a seleção brasileira numa Copa do Mundo é o topo do topo do topo. Então, na medida em que as notícias sobre a CBF, a situação da CBF, surgiram na imprensa espanhola e europeia, a partir da data de antes de ontem, o Ancelotti ligou a anteninha e falou, pô, que porra é essa? Como assim? Mas o presidente tá ameaçado? Não, não é ameaçado, porque ele entrou por uma eliminação. Mas peraí, mas o que tá acontecendo? Mas o Brasil inteiro tá puto e vai lançar a camisa vermelha, e tá todo mundo contra a seleção, e não sabe quem é o treinador, e o cara... Ele começou a investigar. E no investigar, ele acionou algumas pessoas dele aqui, das quais uma ou duas delas eu tenho até algum contato para saber que isso aconteceu, dos caras terem levantado tudo que estava acontecendo e passado para ele, ó, Ancelotti, é isso, o que obviamente assustou o Ancelotti. Fala, pô, peraí, eu tenho uma proposta absurda lá da Arábia, eu tô considerando não aceitar aquela proposta para dirigir a seleção brasileira. No meio desse caos? No meio desse caos. Então, e aí você vai ter que vir morar no Rio de Janeiro. Não, mas eu quero morar na Europa. Não, você vai ter que morar no Rio de Janeiro. Não, não quero morar no Rio de Janeiro, eu quero morar na Europa e ir pro Brasil toda vez que tiver que trabalhar. Não, você vai ter que morar no Rio de Janeiro numa condição da CBF. Ó, como é que tá aí? Porra, o Rio de Janeiro tá violento, perigoso, tua família e tal, não sei o quê. E aí liga-se pros jogadores, pras pessoas que ele conhece, e a resposta que ele tem das pessoas é, cara, não é um bom momento pra assumir a seleção brasileira por causa da CBF, é um caos político, não tá bom, a chance de você fazer uma Copa do Mundo ruim é muito grande, e etc, etc, etc. E do outro lado, tem uma proposta de bilhões na orelha dele, já há algum tempo. E aí o Ancelotti deu uma recuada grande e falou, não, peraí. E o peraí é o suficiente para a seleção ter falado também, não, vamos encerrar porque não dá para ficar mais um tempo tentando convencer e tal, não sei o quê. Foi basicamente isso que aconteceu, de modo que não é mentira que o Ancelotti esteve perto, não é mentira que o Ancelotti tinha interesse, não é mentira que a seleção conversou com ele, nada disso, não vamos cometer exagero, existe muita mentira, mas isso não é mentira. A verdade é que nas últimas 48 horas o Ancelotti recebeu uma chuva de informações geradas, especialmente pela própria ida dele para a seleção brasileira, que gerou curiosidade na imprensa internacional de ir buscar. O Ancelotti recebeu, foi se informar com as pessoas, e as pessoas que ele tem mundo afora, inclusive vários jogadores brasileiros que ele já trabalhou, parças brasileiros, faz tudo brasileiro, ele também tem o dele e tal, e aí, evidentemente, os telefonemas, ele falou, pô, peraí, nessas circunstâncias, vale muito mais a pena ir para a Arábia.